Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o Tele Brasil Notícias dessa semana, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui também no Brasil. Lembrando que você participa conosco acompanhando as informações, quer pelo Facebook ou YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias. Você que prefere informações impressas, você encontra também no Facebook, A Hora da Notícia ou em nossos sites. Sendo assim, vamos chamar as nossas principais manchetes de hoje. Lançado o Guia Rápido para a Previdência para Autônomos. Novo programa de investimento do governo federal vai ser lançado no mês de maio. Semana de incentivo à leitura teve vários pontos na capital paulista, onde receberam atrações culturais e muito mais. Essas e outras informações você acompanha nesta edição do Tele Brasil Notícias. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E começamos a nossa edição falando com você que é autônomo. Foi lançado o Guia Rápido de Previdência para justamente esta categoria. Vamos acompanhar. Cuidando do cabelo das clientes que a dona Marinês tira o sustento da casa. Com 47 anos, ela trabalha na área 27 e todo mês paga o RPA, o Recibo de Pagamento Autônomo, e contribui para o INSS. A ideia é receber a aposentadoria no futuro como complemento da renda. Se eu me desgastar futuramente, eu não tenho como trabalhar, porque é um movimento muito repetitivo e vai chegando ao certo longo do tempo que nós vamos precisar parar. De alguma forma, a gente tem que ter uma aposentadoria. Os autônomos são profissionais que exercem seu trabalho por conta própria. Se contribuírem, esses profissionais têm direito aos benefícios do INSS, como aposentadoria por invalidez ou idade, auxílio-doença e salário-maternidade. Para ajudar esse grupo, o governo federal lançou o Guia Rápido de Previdência para Autônomos no portal gov.br. O guia dá dicas de planejamento financeiro, explica quais os planos de pagamento que os autônomos podem aderir, qual o percentual que vão pagar e se é possível receber o piso ou o teto. Também há informações sobre a contribuição dos microempreendedores individuais e sobre a previdência complementar. Eu faço todo mês, a contribuição junto com o contador. Então ele me manda, eu já contribuo direto. E a gente faz o possível e o impossível para manter, Vamos agora falar dos investimentos do governo federal. O ministro dos Transportes, o Renan Filho, disse que 21 bilhões de reais vão ser investidos em rodovias e ferrovias até o final deste ano de 2023. Vamos acompanhar. O ministro dos Transportes, Renan Filho, falou na Comissão de Viação e Transporte sobre as prioridades da pasta para 2023. Aos deputados, disse que o atual governo vai recuperar rodovias e ampliar o transporte ferroviário. A ideia é reduzir acidentes e ampliar o escoamento da safra recorde de grãos. Até o mês de março, o governo federal já empenhou 3 bilhões e 300 milhões de reais no setor.
E a meta é investir até o fim do ano cerca de 21 bilhões de reais em rodovias e ferrovias. A gente tem 23% da nossa malha considerada ruim ou péssima no Brasil. E quando essa malha está colocada num corredor importante, todos os senhores aqui sabem o que significa uma rodovia com dificuldade. O ministro também voltou a defender a importância do Congresso Nacional aprovar a nova regra fiscal para o Brasil recuperar a capacidade de investimentos. A fim de que nós tenhamos a sustentação dessa capacidade de investimento. Porque se nós dermos um voo de galinha propiciado pela PEC da transição e no próximo ano voltarmos ao nível de investimento que estávamos fazendo anteriormente, aí não tem, sinceramente, deputados, deputadas, como fazer mágica. Porque o Brasil precisa ter uma capacidade mínima de investimento. Saúde. E vamos agora falar então de saúde. O Ministério da Saúde iniciou a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país, sendo importante que as pessoas estejam atentas e vá até o posto de saúde mais próximo e realize a sua vacinação. A campanha de imunização contra a gripe faz parte do calendário do Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. Neste posto em Brasília, teve gente que não quis saber de esperar e veio se vacinar no primeiro dia. Fazemos questão de comparecer tão logo seja oferecida a vacina, porque é uma defesa indispensável, sobretudo para as pessoas com mais idade ou que enfrentem algum tipo de doença. Quase uma obrigação nossa, né? Tanto por nós quanto pela sociedade, onde a gente está, né, fazendo parte dela. Eu acho importantíssimo a gente ter essa responsabilidade e essa consciência. Nesta edição, o governo quer aumentar a cobertura vacinal, que tem sido baixa nos últimos anos. A meta é imunizar até 31 de maio mais de 80 milhões de pessoas em todo o país, o que corresponde a 90% dos grupos prioritários. Entre o público-alvo da campanha estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, povos indígenas, população privada de liberdade, pessoas com deficiência permanente ou doenças crônicas e ainda categorias profissionais como trabalhadores da saúde, das forças de segurança, funcionários do sistema prisional e professores. Especialistas orientam que a imunização seja feita antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas levam ao aumento dos casos de doenças respiratórias. A minha gripe é muito forte, me deixa de cama e agora não. Tenho uma gripe bem leve e não fico mais tão ruim como eu ficava antes. Nós temos de seguir esse caminho da proteção, todos nós. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Consulte ao doutor. Estamos de volta com o Consulte ao Doutor e agora falando na questão do divórcio, né? Às vezes você tem uma certidão de divórcio ou averbação e é de outro estado, outro lugar, aí você procura na internet, vai em todo lugar e não consegue resolver o assunto porque você não consegue confirmar se aquela certidão realmente é verdadeira. E aí, doutora Sirlene, como é que eu faço? Bom, gente, como você pode procurar e buscar informações sobre a veracidade de um documento de uma certidão de divórcio? É simples, você busca essa certidão, essa veracidade junto ao cartório onde aconteceu o seu divórcio. Você entra na internet, busca o site daquele cartório, lá terá o e-mail e o telefone. Você tem duas formas, encaminhar o e-mail para aquele site daquele cartório ou ligar. Mediante uma taxa, você pede para eles a segunda via atualizada da averbação do seu divórcio. Ponto. Esse é o trâmite. Hoje você não precisa ir lá no Pernambuco, no Amazonas, no Ceará.
basta você acessar o site, eu deixo bem claro, do cartório daquela cidade, enviar um e-mail, pagar uma taxa e você pede uma verbação atualizada. Ok? E com esta informação, o nosso quadro Consulte a Doutora vai ficando por aqui. Sempre que você tiver dúvida, consulte a doutora Sirlene. Pode enviar e-mails, dúvidas para o advocaciatrindade@hotmail.com. Consulte ao doutor. Vamos agora falar da educação, porque o governo federal quer retomar as obras paralisadas, tanto em creches como também em escolas. Vamos acompanhar. Camilo Santana adiantou que a proposta já está pronta e que estados e municípios vão receber recursos para concluir os prédios inacabados. Já está pronta a medida provisória. O presidente Lula vai lançar um programa de repactuação de todas as obras inacabadas e paralisadas, sejam municipais ou federais ou estaduais, de creches a escolas desse país. Das 2.668 obras, todas elas terão oportunidade de serem retomadas, inclusive com a garantia de recursos para a conclusão dessas obras. Ao ser questionado sobre as escolas cívico-militares, o ministro explicou que o assunto será discutido democraticamente com prefeitos e governadores, mas lembrou que o Ministério vai dar prioridade a metodologias tradicionais que apresentaram melhor resultado. Os estados têm autonomia de criar suas escolas, cívico-militares, se desejarem. Mas a pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros confiam mais em professores do que em militares para trabalhar em uma escola. É preciso ter evidências que comprovem que essa metodologia, deputado, é a melhor. Das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 87 são do meu jeito, nenhum é militar. Nenhum é militar. A melhor escola pública do Brasil é no Ceará. O programa continua. Só não será nem prioridade, nem estratégia do Ministério da Educação. Vamos avaliá-las e vamos discutir de forma democrática, de forma respeitosa, porque nós fazemos parte de uma democracia. Vamos falar agora também dos 100 dias de governo, que mostram quais são as ações que marcaram justamente esse período na área de infraestrutura, economia, turismo, inclusive cultura e também na parte de defesa. Agora é hora de o Brasil olhar para frente e voltar a sorrir. Vamos virar esta página e escrever em conjunto um novo e decisivo capítulo da nossa história. Mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos 6 anos. Essas obras vão voltar a funcionar porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda. Você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável. Hoje, como sempre, estamos à beira de um tempo novo. Um novo milênio, um novo minuto da aventura humana. O nosso compromisso é garantir que a cultura voltou de verdade nesse país. O turismo no governo Lula gera emprego, renda, desenvolvimento e respeito ao meio ambiente. Isso é geração de emprego, renda e, sobretudo, indutor da industrialização do nosso Nordeste.
daqui, se Deus quiser, sairá o nosso tão sonhado submarino de propulsão nuclear. Somente quem mora nas cidades pequenas do interior sabe o que é a ausência do médico. São 500 milhões de reais para comprar diretamente da agricultura familiar a preço de mercado. É um programa de mão dupla. Ela fortalece o agricultor que está no campo, comprando o seu produto e fornece às pessoas que estão necessitadas de se alimentar. Também um novo programa de investimentos por parte do governo federal vai ser lançado agora no mês de maio. Vamos acompanhar quais são essas novidades neste programa. Com mais de 16 mil obras paralisadas e demandas por novos investimentos, o governo brasileiro vai priorizar parcerias com a iniciativa privada para retomar os projetos de melhoria em infraestrutura. Você não tem boa infraestrutura, não tem competitividade, vai ser mais caro e gera muito emprego em você construir essa boa infraestrutura. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, esse programa vai ser lançado até o fim de maio. Um fundo garantidor está em negociação com o Ministério da Fazenda. Esse fundo será a garantia para alavancar os projetos. Costa explicou que as novas obras terão seus projetos analisados já com previsão de alinhamento com as demandas ambientais, para evitar assim questionamentos futuros na Justiça. E vamos, por determinação do presidente da República, apoiar estados e municípios que tenham bons projetos. Projetos fundamentais e importantes não só para aqueles estados, mas para se somar à rede de infraestrutura nacional. E para concluir as obras que ainda não terminaram, o Ministério da Casa Civil tem dialogado com os municípios e governos estaduais. A plataforma Mãos à Obra, lançada em março, já tem dados atualizados de empreendimentos interrompidos de metade dos municípios brasileiros. Para poder disponibilizar os recursos necessários, será apresentada uma medida provisória com a atualização dos custos. A MP será preparada após a viagem do presidente Lula à China. Uma escola de 8 milhões, se há 6, 7 anos, quando ela foi iniciada, custava 4, não é possível ficar insistindo que o prefeito vai arrumar recursos para concluir essa obra, porque não vai. Ou a gente atualiza o valor, ou essa creche, essa escola não será concluída, esse hospital não será concluído. Saúde. Vamos agora falar de saúde, mas justamente numa doença que é considerada doença para idosos, que é o acidente vascular cerebral. E tem afetado cada vez mais jovens no país. É conhecido como derrame, tradicionalmente o AVC. Ele tem tratamento eficaz e também atendimento rápido. Inclusive é considerado por especialistas como fundamental para que essa doença acabe não deixando sequelas nas pessoas. Vamos observar. 7 dias depois de dar à luz, a funcionária pública Daniela sofreu um AVC e ficou 1 mês na UTI. Com 34 anos e hábitos saudáveis, ela sentiu sintomas quando foi amamentar a filha durante a noite. Eu levantei para dar o peito para ela e fui até um cômodo perto do meu quarto e sentei num banquinho. E aí, nesse trajeto até lá, minha perna esquerda falhou uma vez. E eu pensei, nossa, tô tão cansada que porque a perna tá falhando. Aí sentei nesse banquinho e fui amamentar ela assim, olhando para ela, e comecei a babar no rostinho dela. A pessoa, de repente, perde a força de um lado do corpo, perde a sensibilidade de um lado do corpo, ou a visão, ou a fala, e quaisquer dessas possibilidades, desses sintomas, sempre súbitos,
eles podem trazer, né, essa possibilidade de ser um AVC. Qualquer pessoa pode ter um AVC, o acidente vascular cerebral, não importa a idade ou sexo. Os especialistas recomendam ficar atento aos sintomas. Uma dica é usar o método SAMU, em que cada letra significa uma ação que a pessoa deve fazer. Primeiro, peça para ela sorrir e verifique se a boca está torta. Peça também que ela tente te abraçar e veja se ela movimenta os 2 braços. Também oriente que a pessoa cante uma música e perceba se a fala está embolada. O U é de urgente mesmo. Se a pessoa não conseguir fazer uma dessas atividades, ligue para o SAMU no 192. Quanto antes ela for atendida, maiores as chances de melhora. O AVC, ele tem tratamento, hoje é um dos melhores tratamentos que existe na medicina, mas ele é intimamente relacionado ao tempo. E a gente tem vários casos de paciente que chega grave ao hospital, mas é adequadamente tratado e sai sem sequelas. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 36 mil brasileiros morreram em decorrência da doença só no ano passado. Somente nos hospitais do SUS foram mais de 220 mil internações. O AVC pode deixar sequelas como dificuldades para falar, comer e se movimentar. A prevenção está nos hábitos do dia a dia, como não fumar, evitar o consumo excessivo de álcool, fazer exercícios físicos, comer corretamente, evitando alimentos ricos em sal, açúcar e gordura. E para quem tem hipertensão, diabetes ou colesterol elevado, tomar os remédios regularmente. Devido ao estilo de vida progressivamente pior dos jovens, obesos, sedentários, tabagismo, o cigarro eletrônico chegando com força, fazendo com que o AVC esteja cada vez mais comum na população mais jovem. Minha vida mudou completamente depois desse AVC. Eu estou afastada do trabalho, eu faço acompanhamento no SARA, eu tenho dificuldade de pegar minha bebê com o lado esquerdo, adquiri uma depressão que foi química por conta da alteração do cérebro, adquiri um déficit de atenção, nada disso eu tinha antes. Condomínio Dia a Dia. E o nosso quadro Condomínio Dia a Dia está de volta trazendo informações sempre úteis sobre a área de condomínios para você que é morador, proprietário ou mesmo administra os condomínios. Ao meu lado, a doutora Sirene Alexandre, e a pergunta nos enviada hoje fala a respeito do qual o prazo para se ajuizar uma cobrança de cotas de condomínios em atraso. Doutora, existe prazo? Quais são os métodos para isso? Existe um proceder? Ou simplesmente atrasou, protesta o nome e toma um apartamento? Na verdade, nem o Código Civil, nem convenção, não tem lugar nenhum especificando quando é que o síndico ou a síndica poderá tomar medidas judiciais, ou seja, ação de cobrança. É de praxe o síndico esperar 3 meses de atraso das cotas. Depois disso, o síndico entra em contato com esse morador, tá? E tenta um acordo. Uma vez que ele aceitou, morreu o assunto, acabou, ok, todos aceitaram o acordo, ele pagou daquela forma, morreu o assunto. Mesmo assim, este morador entrou em acordo, tentou contato, tentou tudo, não conseguiu, cabe o síndico, juntamente com a administradora, se não for alta gestão, tá? Procurar um advogado e entrar com ação de cobrança em face a este morador ou este proprietário. E aí, claro, essa ação vai tramitar como qualquer outro processo, chegará uma hora, ambas as partes serão intimadas, ali terão uma audiência perante o juiz ou não, que pode ser uma audiência de conciliação também, e as partes novamente irão propor ali um acordo. Se aceita o acordo, muito que bem, morreu o processo. Se não aceitou o acordo, porque a pessoa está desempregada, não tem dinheiro, não sei o que, meu filho está doente, inúmeras outras coisas, tendo em vista, e por conta da pandemia, muita gente com dificuldade financeiramente, o que ocorre? Aquele apartamento poderá ser penhorado, e executado e vendido. Então, hoje, você poderá perder um apartamento para o condomínio? Sim. Isso é legal? Sim. O nosso Código Civil prevê tal situação? Prevê. E quantos anos, por exemplo, se eu tenho um processo em aberto de atraso de condomínio, o prédio ou o síndico tem para me acionar? E quando ele caduca? Na verdade é o seguinte, digamos que você mora num prédio, é morador ou proprietário, né? E você ficou 10 anos sem pagar condomínio e ninguém
nunca te acionou, nunca notificou você, nunca acionou via judicial, aí houve a prescrição e decadência do direito. Então você pode ficar 10 anos sem pagar uma cota, porém vai decadenciar, vai prescrever. Eu acredito que nenhum síndico poderá e deixará isso acontecer. Por quê? Porque os outros moradores podem acionar o síndico por responsabilidade civil e má administração ou execução do apartamento dele. Eu tenho 2 questões aqui para responder também. Na questão dos imóveis comerciais, funciona da mesma forma? Funciona da mesma forma. Funciona. Só que o comercial, geralmente, o comercial não usa as áreas de lazer, geralmente não usa a área de lazer, tá? Não usa o elevador e tem que ter um seguro específico. Todo prédio, hoje, pela nova legislação, é obrigatório ter um seguro de incêndio, explosão e alguma outra coisa. Isso é obrigatório, é lei, é Código Civil. Porém, na lei de inquilinato e na lei de propriedade, sendo este prédio misto, é quando tem apartamento de moradias e área comercial, essa área comercial ela tem que ter um seguro diferenciado dos demais. Além do seguro do prédio, tem que ter uma cobertura comercial. Tá, e na questão, por exemplo, eu fiz o meu acordo de condomínio, mas aí eu paguei a primeira, a segunda eu não paguei, a terceira eu não paguei. E aí, doutora? É assim, quando a gente faz um acordo, seja ele verbal, que é a transação entre o síndico e aquele morador, aquele locatário ou aquele proprietário, ele tem validade. Porque ambas as partes assinaram aquele acordo, certo? Deixei de pagar, o síndico pode executar direto. Fica até mais fácil de executar e vender o apartamento. Ele executa todas as dívidas, então? Todas as dívidas. Aí cabe você impugnar e dizer, olha, eu paguei uma parte, eu devo tal X. Se você não o fizer, o que acontecerá? Você perderá o seu apartamento. Eu conheço casos antigos de pessoas que não pagaram o condomínio. Na lei antiga, tá? Na lei antiga. E conseguiram ficar 10, 20 anos ali. Aí quando mudou a lei, foi que conseguiram, de alguma forma, entrar num acordo para que ele desocupasse o imóvel e cedesse como um implemento do condomínio. Ou seja, o apartamento comercial passou a pertencer ao prédio. Na verdade é o seguinte, uma ação hoje, ela pode acontecer durante 20, 30 anos, tá? Então não tem prazo, a não ser que perdeu algum prazo, aí a pessoa tem que ficar muito atenta e contratar um bom advogado. Se houve alguma preclusão, ou seja, perdeu algum prazo, e alguém impugnar e dizer que aquela ação está extinta. Cabe isso aí, mas tem que contratar um advogado para verificar, tá? Então, digamos que ocorreu tudo bem. O condomínio está há 20 anos me executando, nunca conseguiu. Mas depois, um belo dia, depois de 25 anos, ele conseguiu. Então, eu fiquei ali usufruindo, sim, durante 25 anos, sem pagar, sem nada. E o condomínio só conseguiu me pegar, me processar. Realmente, minha condenação saiu depois de 25 anos. Ele pode, sim, mediante o síndico, ou aquele síndico ali vigente, ali presente, porque muda-se de síndico uma vez por ano, de 2 em 2 anos, ou permanece o mesmo síndico, porque ele pode ser reeleito quantas vezes quiser, não tem lei para isso, tá? A não ser se há previsão na convenção. Aquele prédio, aquela unidade pertencerá ao prédio, ou seja, se pertence ao prédio, pertence a todos do condomínio. Então, falando justamente sobre essa questão, na parte de condomínios, as pessoas às vezes reclamam que existe ainda alguns prédios que o condomínio vem água, luz inclusa. Hoje a maioria quase não, porque hoje a Eletropaulo, por exemplo, já coloca o relógio individual e etc. Não, isso é lei. Na verdade, tem uns 10 anos para cá, 10 anos, a nova lei, com o advento com o Código Civil e a nova lei de construção municipal, que é a LDO, municipal, estadual e federal também, que prevê que é obrigatório. A Eletropaulo sempre foi individualizada, ponto. A água tem 10 anos. Então, os prédios que estão sendo construídos de 10 anos para cá, todos são obrigados, isso é lei, todos são obrigados a ter água, luz individualizados. Porque os prédios antigos não tinham. Os processos que haviam que assim, o condomínio
não pagava a água e às vezes ficava atrasado, ou então pagava com atraso. Não, eu tenho um prédio lá em Suzano, que a água foi cortada porque o síndico, quer dizer, está em sindicância, gente, pelo amor de Deus, em apuração. A administradora, o síndico e demais, o desvio do possível dinheiro. Tá? Ainda tem. O que cabe? Contrata-se um advogado, entra com a liminar, porque a água e luz é de emergencial, não se pode cortar, mesmo de condomínio. A Eletropaulo e a água vão lá, religam, dali começa, estaca zero dali, lembrando que ela tem direito da cobrança do passado, e começa tudo de novo a partir do momento com o novo pagamento, tudo certinho. O que ocorre? A Eletropaulo continua a ação contra o síndico, a quem fez isso, vai perder o apartamento, vai ser executado, tal. Então, até 10 anos para cá, é lei e obrigatório ter água e luz individualizado. Antes, infelizmente, não tinha mesmo. É uma pergunta não feita, que justamente esses atrasados, é obrigado o síndico a acionar também os moradores para que realize o pagamento? Por exemplo, na verdade, existe meses que às vezes a cota condominal não atingiu para pagar nem a água, nem... Tem um acréscimo, Na verdade, o que existe? Assim, ó, digamos que teve uma ordinária, é sempre na ordinária, que é prestação de contas, aumento de condomínio, aumento de taxa de administração e também o seguro, que é obrigatório, que é 2%. Ponto, acabou. Essa é uma vez por ano. Só que naquela reunião, naquela assembleia ordinária, que é obrigatória acontecer todo ano, essa prestação de conta, digamos que mesmo ali conversado, mesmo destrinchado, mesmo feito um orçamento prévio, né, que sempre tem, mesmo assim aquela cota, as cotas não chegaram e não chegou e não vão chegar a cobrir as despesas. O que ocorre? Como é urgência... Comunica-se que terá um aumento ali de uma cobrança de 10, 15 reais ou um aumento de 1, 2% de urgência. Lembrando que urgência não precisa ter assembleia. Para quê? Para que aquelas cotas alcancem aquelas despesas, principalmente as ordinárias. Principalmente as ordinárias. Depois é de bom tom ter uma assembleia extraordinária dizendo a todos que infelizmente teve aquele aumento, aquele acréscimo, tá? E para cobrir as despesas, principalmente as ordinárias. É assim que se procede. O caso que eu citei é que esse prédio era antigo, entrou já na nova legislação com a nova conta e ficou aquela conta do passado. Aí as discussões nas assembleias eram: quem é que vai pagar essa conta? Mas não é do meu período. Eu sou novo aqui no condomínio, mas tem dívida. Tem dívida. Gente, se chama uma coisa proterrém. Quando você compra um apartamento, as dívidas do apartamento acompanham você. Cabe você pagar e depois você processar, que é direito de regresso, o outro proprietário. Então, se você comprou um apartamento, já tem ações antigas, você comprou, infelizmente, essas ações. Tá bom? Então, depois, cabe você com seu direito de regresso contra o vendedor do apartamento. Cabe e tem que pagar. As dívidas antigas, novas e as futuras, cabe aos proprietários, seja ele antigo, seja ele novo. Por isso é bom, quando você comprar o apartamento, realizar um contrato que tem especificações falando a respeito desses critérios, porque às vezes você comprou na alegria e não sabia que tinha lá uma bomba como uma dívida condominal. Mas isso é falta de expertise. Significa o seguinte: todo comprador, gente, olha, todo comprador, tá? Você está comprando seu apartamento, antes de você comprar, vai até a administração, vai até o prédio, conversa com a síndica e faça o levantamento de quantos débitos e ações. Isso o síndico e a administradora é obrigado a prestar conta ao futuro comprador. Você, futuro comprador, verificou que tem dívidas muito altas, tem realmente uma cota condominial muito alta que não está sendo paga. Tem muitas ações? Não compre. Por quê? Se você comprar com todos esses problemas, o Código Civil prevê o proterrém, que é um princípio. A dívida acompanha o novo comprador. Depois, para você cobrar, para você acionar alguém, vai demorar aí mais uns 5, 10 anos.
Se eu fui ludibriado pelo corretor, eu processo o corretor e processo também o proprietário, é isso? Não. Gente, é de bom tom. Todo mundo sabe hoje que você tem que fazer o levantamento vitenário, que significa 20 anos daquele apartamento. Então, hoje, os juízes não estão mais aceitando isso. Certo. Você vai comprar um apartamento, uma casa, vai na prefeitura, vai ver o meio ambiente, vai verificar a coisa, manda um pedreiro olhar, tira foto. Então, isso é prudência. Você não compra um apartamento que é sua casa, você vai viver simplesmente por empolgação, tá bom? E por alegria. Antes de você ter a alegria, todo esse aspecto, eu tenho a minha casa, seja consciente. Procura um advogado, procura um esperto, uma pessoa expertise nisso, e ele vai te consultar e te dar uma assessoria. Eu conheço muitas imobiliárias que lubridiam a pessoa vendendo gato por lebre. Mas lembrando, este corretor e corretora serão responsáveis? Sim, serão. Porém, é de expertise, é de inteligência e é prudente da sua parte antes de você comprar. É como um carro. Você não compra um carro com impugnação, com alegria, com toda felicidade. Você vai ver quilometragem, você vai ver tudo. Então você tem que estudar profundamente aquele apartamento e todas as documentações. Depois dessas orientações e novidades até para muitas pessoas, o Condomínio Dia a Dia desta semana vai ficando por aqui. Condomínio Dia a Dia. Vamos também falar das discussões da governo federal e iniciativas privadas para atrair investimento na infraestrutura. Vamos acompanhar essa informação que é muito importante para sabermos o andamento e quais são os planejamentos para o próprio país. Fazer da aviação regional uma estratégia de integração nacional. Essa vai ser uma das medidas do governo na área de infraestrutura. Para isso, nos próximos anos, cerca de 100 aeroportos regionais serão adequados, equipados ou ampliados. A medida foi anunciada pelo ministro Márcio França em Brasília, durante o Fórum da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base. A ideia é começar num roteiro no norte do país, que vai ser feito num formato possivelmente de PPP, depois um outro no centro-oeste, um outro no interior, em direção até o nordeste, com aeroportos que hoje não trabalham ou não funcionam de maneira cotidiana. Na área de portos, o ministro disse que o governo federal deve executar a obra do túnel submerso entre Santos e Guarujá. O túnel terá 1,7 quilômetros e vai substituir um trecho de 43 quilômetros que hoje é feito por terra. A obra estava prevista para ser feita pela iniciativa privada no projeto de concessão do Porto de Santos, que foi cancelada pelo novo governo. Nós nunca fizemos um túnel com essa distância no país, um túnel submerso. Ele vai estar, o teto do túnel vai estar a 21 metros da superfície, portanto é realmente um desafio, mas não é uma novidade mundial. Pode ser uma novidade no Brasil, mas mundialmente é uma coisa que acontece mais corriqueiramente. E espero que desse túnel a gente quebre esse paradigma de que obras difíceis não podem ser feitas no Brasil. Nas rodovias, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o governo está modernizando o modelo de concessão das estradas e que devem ocorrer novos leilões ainda neste ano. Eu acredito que a próxima é a concessão de 2 lotes do Paraná, depois 381, depois 040, 2 rodovias fundamentais que precisam ir a leilão. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala do tratamento multidisciplinar de autismo que deve ser coberto de maneira ampla por plano de saúde. Vamos observar. Tratamento multidisciplinar de autismo deve ter ampla cobertura por plano de saúde. A decisão é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Este é o Rico, alegre e sapeca como muitas crianças. E se prestarmos atenção, conseguimos identificar comportamentos repetitivos característicos do espectro autista. Tem 6 meses que ele recebeu o diagnóstico de autismo nível 2 regressivo, quando a criança pode perder habilidades já adquiridas. Por conta dessa característica, as terapias são essenciais para ele, que ainda tem pouco mais de 2 anos. É o que diz a Jéssica Andrade, mãe do Rico.
É sempre muito surpreendente, assim, sabe? Coisas simples, como dar um tchau, ou como olhar pra gente quando a gente chama ele pelo nome, são coisas que são tão básicas, né? Às vezes, quando ele consegue comer sozinho, ou pegar uma colher e levar até a boca, que é uma coisa que uma criança da idade dele já faria. Então, essas pequenas coisas que poderiam ser tão banais, pra gente é uma conquista muito grande, uma vitória muito grande, né? Então a terapia ela é fundamental. Cada pequena conquista dessa eu atribuo 100% às terapias. Para ter acesso a essas terapias tão necessárias ao desenvolvimento de quem tem transtorno do espectro autista, um beneficiário ajuizou a ação contra a AMIL Assistência Médica Internacional para a seguradora cobrir o tratamento multidisciplinar prescrito sem limite de sessões. Em primeira instância, o pedido quanto às sessões de tratamento ilimitadas foi atendido, mas sem a musicoterapia, procedimento que depois foi reincluído pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em julgamento de apelação. No recurso especial que teve o provimento negado pela terceira turma do STJ, a AMIL alegou que os tratamentos não tinham cobertura contratual nem estavam previstos em resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, editada em 2021. Mas a relatora, ministra Nancy Andrighi, observou que, embora a segunda sessão do STJ tenha considerado taxativo o rol de procedimentos da ANS, o colegiado, no mesmo julgamento, manteve decisão da terceira turma da Corte, que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de terapias especializadas prescritas para tratamento do transtorno do espectro autista. Nancy Andrighi também destacou que, em 2022, a agência reguladora publicou nova resolução normativa que ampliou as regras de cobertura assistencial para o autismo. Em relação à musicoterapia, a ministra apontou que essa modalidade terapêutica foi incluída no SUS, passando a integrar o tratamento multidisciplinar do transtorno do espectro autista, sujeito à cobertura obrigatória pelos planos de saúde, desde que haja prescrição médica. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos agora falar sobre a questão das redes sociais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública estabeleceu, então, novas regras no caso de conteúdo de ódio divulgados pelas redes sociais envolvendo as escolas. Vamos observar esta nova orientação. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública traz medidas para reforçar a segurança nas escolas e inclui a responsabilidade das plataformas de redes sociais na disseminação das ameaças. Um regramento claro de como combater condutas a partir da responsabilização das empresas. A portaria determina que as próprias redes sociais avaliem e informem os riscos de acesso de crianças e adolescentes a conteúdos de violência e informem quais são os meios de moderação e os termos de uso adotados. As plataformas serão obrigadas a compartilhar com delegacias de crimes cibernéticos dados que possam identificar mensagens de apologia a ataques. Também estão proibidas de aceitar novos perfis a partir de endereços que já tenham feito apologia ou incitação a crimes contra escolas e terão até 2 horas de prazo para retirarem conteúdo considerado ilícito. As redes sociais que não retirarem o conteúdo ilícito estarão sujeitas a multas de até 12 milhões de reais e podem ter as atividades suspensas. Com o apoio da Polícia Federal, pelo menos 1.000 perfis foram derrubados e estão sendo investigados. Esse trabalho visa a que haja um intercâmbio de informações de inteligência policial com a identificação de perfis que estejam eventualmente propagando, difundindo, fazendo apologia de ataques ou violência contra escolas. Vamos falar agora dos gestores públicos estaduais e municipais. Terminou em Brasília um encontro com gestores públicos estaduais e municipais para discutir a integração de políticas públicas para as mulheres. Vamos observar com mais detalhes.
O Fórum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres é um espaço de diálogo do governo federal por meio do Ministério das Mulheres com as gestoras estaduais e municipais e representantes de entidades da sociedade civil. No primeiro dia do evento, houve troca de experiências, articulação de ideias e discussões sobre os desafios enfrentados para a garantia de direitos para elas, combatendo as desigualdades. A gente fez um decreto que reserva 8% de vagas para mulheres vítimas de violência. E isso foi um ato, a gente brinca, foi um dos atos mais aplaudidos também lá no dia do 8 de março, porque a gente sabe que a autonomia produtiva é algo essencial para que as mulheres vítimas de violência possam ter sua autonomia de fato. Uma das políticas que o esporte está desenvolvendo esse ano é, desse sistema nacional, apoiar os municípios para implantar essas questões. Então a gente tem uma estratégia que a gente chama de redes de desenvolvimento do esporte, que é uma estratégia de ocupação dos territórios com o esporte. Quem é da Bahia, quem é do Ceará, quem é do Sergipe, São Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, são os lugares que a gente está articulando para começar projetos pilotos. Entre os muitos assuntos em discussão estão linhas de crédito do BNDES e da Caixa Econômica para mulheres, patrulhas para assegurar a Lei Maria da Penha, instalação de casas da mulher brasileira, apoio às meninas na ciência. Nós precisamos pensar como é que nós queremos um Brasil desenvolvido, um Brasil para as mulheres, que as mulheres sejam vistas, sejam excluídas e sejam incluídas e sejam empoderadas. Isso nós só vamos fazer com planejamento. Vamos também falar dos eventos que aconteceram aqui em São Paulo. Neste mês de abril, a campanha Abril Laranja, ela procura conscientizar sobre os maus tratos e o abandono de animais. Em São Paulo aconteceu no último sábado, dia 15, a primeira edição do Cuida Pet SP, com serviços gratuitos, atividades inclusive educativas, o evento que aconteceu na Divisão de Vigilância das Zoonoses em Santana, bairro aqui de São Paulo. Essa conscientização é muito importante, lembrando que maus tratos é crime aqui no Brasil, pode dar até 5 anos de prisão e aqui tem cerca de 160 animais entre cães e gatos para adoção. Um mais lindo que o outro, mas lembrando que dá um certo trabalho, então tem que ter essa responsabilidade, esse comprometimento. Eu sou suspeita para falar, sou mãe de pet e é a melhor coisa do mundo, mas tem que ter essa responsabilidade. Além da adoção, tem outros serviços gratuitos aqui no evento. Para dar mais detalhes sobre esse serviço, eu converso agora com a Anali Xavier, que é coordenadora de Saúde e Proteção do Animal Doméstico da Secretaria Municipal de Saúde. Anali, boa tarde para você. Quais são esses serviços? Boa tarde, o evento está incrível. Nós estamos oferecendo serviços de registro geral do animal, vacina antirrábica, microchip e também a adoção. Fora isso, as pessoas podem conhecer também os animais que estão aqui para adoção. Falando em adoção, Nali acabou de falar também, se o coração estiver aí transbordando de amor, quiser compartilhar, o que a pessoa deve fazer? Muita responsabilidade, RG, CPF, comprovante de residência, ser maior de 18 anos, se for adotar um gato, trazer caixinha de transporte, se for adotar um cão, coleira e guia, e tem uma taxa só para adoção de R$ 31,20. Todos os outros serviços são gratuitos. Muito obrigada pelas informações, o evento vai até às 5 horas da tarde. Para a gente terminar, o Daniel, que é veterinário aqui do COSAP, vai fazer essa gentileza de trazer o Frederico, essa coisiquinha mais fofa aqui, fofurômetro explodindo nesse momento. Ele tem 3 meses, está para adoção. Confesso, Sara, que eu estou aqui pensando seriamente em aumentar a família. E tá aqui, tá um pouquinho assustado, tá tímido com as câmeras. Mas olha aqui pra gente, dá um oi aqui pra nossa audiência. Ele tá aqui também pra audição. Você que aí, como eu falei, tá com o coração cheio de amor para compartilhar com responsabilidade. Esse é o Fred. Daniel, obrigada também por trazer ele aqui. E é isso. E ainda falando de eventos, exatamente, tivemos aí a semana de incentivo à leitura. Vários pontos aqui da capital paulista receberam atrações culturais, rodas de literaturas, visitas guiadas e também até mesmo doações de livros. Vamos acompanhar. O despertar da criatividade, cercado de cultura, livros, novidades. Eu vou rimar,
Esse é o clima, é o rap do Pac, então joga a mão pra cima, eu vou rimar. Esse é o clima, é o rap do Pac, então joga a mão pra cima. Durante essa semana, a sementinha da leitura é plantada, regada e até floresce, né, Caio? Eu tô lendo um livro que é o Pequeno Príncipe. Ele é muito legal, esse livro. Eu assisti o filme já, tem muita coisa do livro que não passa no filme. Aí eu aprendo mais sobre o livro. Aqui em Pirituba, a Semana de Incentivo à Leitura acontece no Mirante Cultural com a exposição Maleta Mágica, onde crianças e adolescentes têm a oportunidade de conhecer um pouquinho de animação para cinema, de uma forma bem divertida e interativa. Tô gostando muito, tô gostando dessa atividade aqui. O que é? Me explica, o que você está fazendo agora? Eu tô fazendo animação. Essa é a 12ª edição da Semana Municipal de Leitura. O tema deste ano é Igualdade e Respeito às Diferenças. As atividades culturais acontecem em diversos pontos da cidade. Na abertura no Teatro Municipal de São Paulo, nós trouxemos eixos centrais do tema Igualdade e Respeito às Diferenças, quais sejam a questão étnica, a questão social e histórica, porque é importante que nós tenhamos esse conhecimento, porque o que eu conheço, eu respeito. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. Tele Brasil Notícias, com essas informações, vai chegando ao seu final. Vamos falar antes disso também sobre turismo. O Brasil é o maior produtor de café. E justamente por ser isso, o governo quer usar o café para incentivar o turismo. Vamos acompanhar. Há muito tempo, o café deixou de ser apenas aquela bebida na mesa dos brasileiros. Com o tempo, ele ganhou nome e selos de qualificação. E o cuidado com os grãos vai da plantação até a hora de servir. E o resultado? Cafés especiais. Hoje o Brasil tem 270 produtos com o selo gourmet, cerca de 2,5 milhões de sacas de 60 quilos de cafés especiais são produzidos todos os anos no país. Aproximadamente 1,5 milhão é exportado. Há 25 anos a Embrapa contribui para o desenvolvimento de toda essa produção. Muitos estão dispostos a pagar cada vez mais pelo café, sabendo que o café foi produzido em determinadas regiões com as condições técnicas, vamos dizer assim, adequadas. A escolha do grão ou da muda, o manejo correto e a origem controlada é que vão garantir aqui na xícara um café de qualidade, com aroma, doçura, acidez, corpo e sabor. Segundo a Embratur, o Brasil tem hoje 3.500 cafeterias que servem cafés especiais. André é dono de uma delas. Hoje em dia, vem muito mais pessoas conhecedores que demandam certas coisas, que ficam conversando. Então, hoje em dia, o nosso barista não é apenas alguém que vai fazer, extrair o café. Ele também é nossas relações públicas, porque ele vai ficar apresentando os grãos, explicar quais são as características, de onde vem. E o Ministério do Turismo vem incentivando turistas a conhecerem as rotas de café especial espalhadas. Há roteiros, por exemplo, nos estados do Paraná, Ceará, Minas Gerais e Rondônia. Flávia é produtora de café no Distrito Federal e quer abrir sua fazenda para que as pessoas possam acompanhar todo o processo do plantio à mesa. Nosso objetivo é exatamente esse, sabe? Não só a plantação, como trazer as pessoas para visitação turística, sim, fazer a apresentação, visitação à plantação, para eles verem os pés de café, o consórcio de café, como é que a gente faz. Jaine tem interesse de fazer esse turismo. Eu gostaria muito de conhecer mais sobre o café, saber qual café harmoniza com o quê, identificar quais os tipos de café, quais os cafés que a gente tem aqui próximos, né, de Brasília. Então, tenho muito interesse, sim. E esta foi as nossas últimas informações do Tele Brasil Notícias nesta edição, agradecendo os apoios técnicos do João Vitor e também do Pedro Henrique. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá. Tele Brasil Notícias.